Oi, crianças, tudo bem? A tia vai estar reforçando essa aula que vocês assistiram agora às 3 horas, porque faltou algumas páginas e aí vocês vão poder estar assistindo, tá bom? Vou estar repassando com vocês. Ok, vamos lá. Deixa eu só pôr aqui. Aí. Então, a tia passou para vocês algumas imagens de paisagens diferentes que a gente encontra no nosso planeta, tá? Então, ali eu coloquei da Antártida, lá no Polo Sul, que vocês podem observar que tem muito gelo, água congelada, o terreno quase não tem vegetação. O deserto também não tem vegetação, é areia. Isso aqui é na África. Essa aqui é um deserto ali no Chile, o deserto de sal em Atacama, que ele é dessa forma por uma grande concentração de sal que tem, ele fica sólido. Aqui eu tenho a imagem de Nova York, Estados Unidos, uma grande metrópole, uma grande cidade lá dos Estados Unidos, que também vocês veem que tem pouca vegetação, é mais prédios. Aqui eu tenho o sertão nordestino, que vocês veem que é bem árido, bem seco, as plantas são diferentes, aqui eu tenho cactos, é muito seco. Aqui eu tenho a Praia do México, praias do México, que vocês podem ver também que, temos aqui a natureza, a paisagem da natureza, o mar e prédios também. Aqui eu tenho algumas praias do Brasil, tá? Uma das praias do Brasil, que a gente pode ver que tem o mar, mas tem também nas montanhas, que são muito próximas. Aqui eu tenho as dunas do Maranhão, que são os lençóis maranhenses, que vocês podem ver, isso aqui é areia, isso aqui é água, é uma pessoa andando aqui, a vegetação é bem escassa, são coqueiros que conseguem resistir. Ao fundo nós vemos o mar. Aqui nós temos a floresta amazônica, que é rica em diversidade, tanto da fauna quanto da flora. O rio é bem extenso, é bem largo, também tem muito tipo de animais vivendo aqui, uma floresta, fechada. Aqui eu tenho um vulcão, Todas essas paisagens foram retiradas do nosso planeta, tá? Esse vulcão aqui é o Mauna Loa, ele no Havaí, é um dos vulcões que estão ativos, tá? Lá no Havaí. Aqui eu tenho uma cidade da Irlanda, uma paisagem, lá da Irlanda, onde vocês estão vendo, os barcos ancorados e muitas construções, pouca vegetação, pelo menos nessa parte aí. Aqui eu estou vendo o Mar Morto, Nós estamos vendo lá na Jordânia. Esse aqui na verdade, não é um mar, é um lago muito extenso e a concentração de sal ali é muito grande. Então, a pessoa que entra aqui, ela não afunda, ela boia o tempo todo, tá? Por causa da grande concentração de sal na água. Temos aqui as geleiras da Patagônia, na Argentina, tá? Vocês podem ver que tem, assim, vegetação, tem montanha, mas é tudo muito gelado, tá? Aqui eu tenho o Pantanal Mato Grossense, aqui em Mato Grosso. Aqui no Brasil também tem uma diversidade, tanto de plantas quanto de animais, muito grande. É um lugar que a gente tem que... um restinho da Mata Atlântica que nós temos aqui no Brasil, E aí nós temos o texto que fala, o lugar, as pessoas e o trabalho. O que acontece? Então, as paisagens, essa aqui a tia já leu com vocês, as paisagens estão mostrando lugares com vegetação rica, com água, e aí tem muitas plantas, e isso proporciona o quê para as pessoas? Uma condição legal de vida para elas morarem ali, tá? Já num deserto, num lugar muito gelado, a gente não encontra muitas condições favoráveis para que as pessoas vivam. Então, o nosso planeta tem uma diversidade muito grande, muito extensa dessas paisagens. E aí, os seres humanos ocupam no planeta
os lugares onde eles conseguem ter condição de sobreviver, tá? Aí aqui pediu para a gente representar, né, um pouquinho da nossa cidade. Daí eu representei através de uma imagem. Vocês veem que Itajubá tem as montanhas, tem um clima favorável, tem água, tem o rio que passa aqui. Então, foi um clima favorável. Quando a gente estudou lá sobre o Padre Lourenço, que ele veio para cá, ele encontrou condições favoráveis para ele montar a vila, né? Montar as primeiras casas. E aí, de onde surgiu a nossa cidade. Aí, na próxima página, pede para a gente estar observando, né, essas paisagens. Aqui eu tenho uma paisagem mais árida, mais seca. Aqui eu tenho uma floresta fechada. Aqui eu tenho um campo onde tem animais comendo, então aqui provavelmente a criação de cavalos, né? E aqui eu tenho uma cidade onde tem muitos prédios, pouca vegetação, vários tipos de trabalhos aqui. Aí aqui na próxima página, como nós já fizemos, está pedindo para a gente fazer a observação das imagens e das que a gente desenhou daqui da cidade. Qual que é a diferença que você percebeu entre elas? Então, tem a natureza, as cidades, tem muitas construções, tem lugar que é mais seco, desculpa, criança, tem lugar que é mais seco, tem lugar que tem mais florestas, tem lugar que já está descampado, onde é mais uma paisagem rural. E depois, a pergunta B é assim, as atividades de trabalho nesse espaço são todas iguais? Por quê? Então, vamos lá. Então, ali eu coloquei tipo de vegetação, a natureza, as cidades são diferentes, tem lugares que não tem muitas construções, foi o que a gente observou naquelas 4 imagens. E aí, eu quero saber se naquelas 4 imagens, será que esses trabalhos, esses profissionais, eles podem estar atuando em todas aquelas paisagens? Eles vão estar, é importante para eles, né? E outros mais? Ou será que tem diferença? Então, a resposta da atividade B, uma resposta, a questão B, uma resposta pessoal, mas não é o trabalho de cada paisagem, os trabalhos que tem em cada paisagem são diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade, tá bom? Aí, na letra C, tá assim, como você classifica o lugar que você mora? É um campo ou uma cidade? É uma cidade. Por quê? Por causa do tipo das construções, tem muitas pessoas que moram aqui, tem vários tipos de trabalhos que acontecem aqui, e a paisagem ao nosso redor, que a gente está vendo, que são muitas construções, muitos prédios, então, caracteriza-se uma cidade. Por exemplo, se tivesse muitas plantações aqui, poucas casas, seria um campo, seria o campo. Aí depois, logo vem aqui, o lugar, as pessoas e as paisagens. Então, vai explicar aqui como que as pessoas escolhem esses lugares. Por que que tem lugares que aparecem como cidades e lugares que são os campos. Então, a grande variedade da natureza, como você viu, produz paisagens também diferentes, que serão mais ou menos ocupados pelos grupos humanos, segundo as necessidades. Por exemplo, como que vai, se a gente precisa de água, de lugar para plantar, como que a gente vai conseguir fazer uma cidade em cima de um deserto, né? Desenvolver agricultura, desenvolver indústrias. Lá tem tempestades de areia, lá o terreno ele não é instável, né? Não, é um terreno instável, ele não tem uma estabilidade ali para poder fazer muitas construções. Então, tem vários aspectos que influenciam isso, tá? Em nosso planeta, os lugares que facilitam a sobrevivência, onde há mais recursos e possibilidade de trabalho humano, a população em maior número se concentram nessas áreas. Então, lugar onde eles têm condições, por exemplo, um lugar desse aqui na Austrália, tudo muito difícil, o tipo de solo, a vegetação, o clima, não favorece para que se desenvolva uma cidade. Aqui já em Mumbai, na Índia,
eles têm todas essas condições, então, onde as pessoas veem que tem as características, as possibilidades para eles se concentram, tem um maior número de pessoas. Já os lugares que apresentam maiores dificuldades, por exemplo, lá na floresta amazônica, na Amazônia, moram poucas pessoas. Por quê? Porque é floresta, tem que andar de barco, a tecnologia, tudo é muito mais difícil lá. Então, tem pessoas morando lá? Tem, mas são poucas, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui eu trouxe para vocês um mapa mundi, está mostrando, né? O Brasil se localiza aqui, para chegar lá em Portugal, Espanha, Itália, África, tem que atravessar o Oceano Atlântico. Estados Unidos é aqui. Aqui eu tenho Canadá, México. Então, aqui nós temos tudo isso aqui, ó, continente americano, tá? Se vocês chegarem nos Estados Unidos e falar assim, o Brasil também faz parte do continente americano, eles vão achar meio estranho, mas nós fazemos parte do continente americano, porque ele começa aqui em cima é a América do Norte, América Central e América do Sul. Aí aqui eu tenho a Europa, aqui no cantinho a Ásia, aqui a África, tá? E aqui mostra vários nomes de vários países que fazem parte da Europa. Depois, logo em seguida, nós vemos desse mapa que a gente já mostrou lá atrás, onde aparecem os lugares que tem mais pessoas. Então, onde tiver mais escuro, é onde tem maior concentração de pessoas morando, tá? Então, a gente vê que o bem escuro tem mais de 1.000 habitantes por metro quadrado, né? Então, eles estão mostrando para a gente como que no mapa aonde tem mais pessoas, tá? Aí aqui eu trouxe como curiosidade, só que isso aqui é no censo 2010. Muita coisa mudou de lá para cá. Isso aqui foi só a título de curiosidade para vocês. Em 2010, a China ficava em primeiro lugar em número de pessoas. E olha aqui, ó, isso aqui, ó, é o tamanho da China, tá? Eles têm, a China é o país mais populoso do mundo, com 1.350.000.000 de habitantes em 2010. Isso aqui já mudou. Depois a Índia. A Índia é esse vermelhinho aqui, ó. Também tem muita gente morando lá. Estados Unidos, ó. Estados Unidos é aqui, ó. Terceiro lugar. Quarto lugar, Indonésia. Aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Pequenininho. Tá? Tem muita gente morando lá, muita. Então, é tudo muito apertado. Não é igual a gente aqui que tem muito espaço. O Brasil pega o quinto lugar, tá? O Paquistão é esse pedacinho marronzinho aqui, também tem muita gente morando. 7, a Nigéria. Aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó, tá? Bangladesh, 8. Tá aqui, ó, na pontinha, ele é pequenininho, pequenininho. A Rússia, ó, a extensão é bem grande, tem muita gente lá. E Japão é bem aqui, ó, esse coisa fininha aqui, ó, tá? Mas é só a título de curiosidade, porque esses números já mudaram. Aí, como você pode ver, a maioria das pessoas vivem em paisagens que oferecem melhores condições de vida. Desse modo, os grupos humanos vão transformando a paisagem original e criando, por meio das plantações, da criação de gado, a extração de produtos da natureza, madeira, minérios e petróleo que eles extraem, uma nova paisagem rural ou do campo, tá? Então, vamos lá. Então, lugar que era todinho coberto de floresta, aí o que aconteceu? Chegou alguém lá, derrubou algumas árvores e fez a sua fazenda. Para cuidar dessa fazenda, começou a vir muitas pessoas. E aí, eles vão construindo as casas, e logo aquela floresta que passou a ser uma fazenda, passa a ter uma cidade. Houve transformação. Com esse processo, a paisagem natural,
transformada pelo trabalho. A gente vai ter só um pouquinho de água, porque tem que ficar meio seco e aqui tá ficando. Ok. Vai sendo alterado e se transformando numa paisagem mais humanizada. Aqui é uma paisagem natural, aqui é mais uma paisagem, ela se transformou em uma paisagem humanizada, porque tem muitos humanos aqui. O campo, que é o espaço rural, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O modo de vida no campo é bem diferente do modo de vida na cidade. No campo, há uma estreita relação do homem com a natureza. Por quê? Porque ele depende da natureza. Ele depende da plantação, do clima, do tipo de solo. É com isso que ele trabalha e que ele sobrevive, tá? Olha lá. Depende do solo e das atividades. A agricultura, que é o cultivo de alimentos, frutas, legumes, hortaliças, grãos. A pecuária, que é a criação de animais, por exemplo, se o lugar for muito íngreme, tem muita montanha, difícil, como que os animais vão subir para poder se alimentar? Como que eles vão, né, comer ali? Só com ração. E aí fica muito caro, mas eles precisam da graminha, eles precisam andar, tá? E na pecuária, eles criam animais para o consumo de carne, leite e ovos. Outro aspecto importante é o solo. O solo tem que ser fértil, quer dizer, plantou, ele tem que produzir. Ele precisa ser rico em nutrientes, água e oxigênio. Por exemplo, aquela paisagem do sertão nordestino, o solo lá não é um solo rico. E a escassez de água é muito grande. Então, a plantação lá é difícil, a não ser que tenha irrigação, que é quando leva a água de um lugar para o outro para que possa, né, porque a planta precisa de água. Nem sempre as técnicas utilizadas para plantar conservam o solo fértil. Aí nós vamos ver os principais fatores que destroem esse solo, que deixam esse solo fraquinho. Se você não se alimenta com coisas saudáveis, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai ficar fraquinho. Se o solo também não é alimentado, por quê? A folhinha da árvore que cai no solo, o que acontece? Ela apodrece e ela traz nutrientes para o solo, tá? Aí agora, né, vem a chuva e as árvores, elas fazem um papel muito importante nesse processo. Se eu corto todas as árvores, corto tudo, ponho só plantação, só pasto para gado, o que vai acontecer? Principalmente um tipo de grama que a vaca come muito, que é a braquiária, ela não deixa a água entrar no solo. Aí o solo fica pobre em nutrientes e não produz. Aí o que eles fazem? Eles fazem queimadas. Eu preciso limpar o pasto lá para poder colocar gado. Coloca fogo. E aí o que acontece? Esse fogo, quando está tudo muito seco, ele pega uma força muito grande para limpar o terreno. E aí esse fogo acaba com os nutrientes do solo. É como se deixasse ele fraquinho, fraquinho. E aí, por exemplo, essa aqui é uma imagem do Pantanal, né? Esse ano ainda, onde agricultores que têm fazendas lá perto, ou pessoas maldosas que colocaram fogo para limpar a área, o fogo acabou espalhando e aqui matou plantas raras, animais, deixou o solo seco. Aí como que vai formar as nuvens? Se chover, vai cair no solo e não tem a proteção da graminha, aí vai dar erosão. Então, é muito preocupante quando a gente vê queimado. Vocês veem quando a gente tem aqui na nossa região, quando queima os morros, quantos bichinhos morrem? Aí fica sem proteção no solo. Olha aqui outra imagem. Olha aqui, ó. Né? E quanto que a gente não vê disso? E aí, eles colocam fogo no solo, preparam a terra, o solo está fraco, aí eles começam a colocar os adubos, os fertilizantes, né? Para pôr
são os nutrientes para o solo poder produzir. Olha lá, ele colocando, tá? Tem os orgânicos, que são os restos de comida, casquinha de ovo, a casca, né? A casca de algumas frutas, as próprias folhas das árvores que apodrecem e adubam o solo, tá? O esterco, né? Tem o cocô da vaca, do cavalo, da galinha, mistura na terra, por quê? Porque o que eles comem? Eles comem grama. A galinha come milho. Então, o que sai no cocô dela? Os nutrientes necessários para o solo, tá? Só que daí, já imaginou pegar cocô de vaca, cocô de cavalo, cocô de galinha, uma grande quantidade para poder adubar todo o solo do país inteiro? Não dá. Fora que eles também não têm todos os nutrientes. Aí o que o agricultor faz? Ele vai lá e compra fertilizantes químicos. São produtos produzidos pela indústria que vão fazer a planta crescer mais rápido, produzir mais. Só que os fertilizantes químicos fazem mal para a nossa saúde. Por isso que quanto mais alimentos orgânicos a gente consumir, melhor para a nossa saúde. O uso da água é essencial para o cultivo de qualquer plantação. Por isso, o método mais utilizado é a irrigação. Lembra que a tia falou? Quando o lugar é muito seco, aí eles montam isso aqui, ó. Em lugar que planta morango, vocês veem muito isso aqui, ó, tá? Essa irrigação, porque o pezinho de morango ele precisa de bastante água, né? Aí eles pegam do rio, bombeiam e molham a região, tá? Quando o sistema não é bem controlado, essas águas carregam para o rio os nutrientes necessários do solo, empobrecendo. Então, não é só trazer a água e jogar ali. Não. Não colocou aqui os fertilizantes, os adubos. Se molhar muito, o que vai? A água vai escorrer e vai levar embora todo o nutriente que a terra precisa. E não é de um dia, não é colocou lá já sai, não. Precisa misturar a terra, o solo precisa absorver. É como se colocar, vou colocar uma fruta aqui na minha boca. Se eu não mastigar, se eu não engolir, e aí chegar no meu estômago, ele não separar o que é bom, o que vai acontecer? Não adiantou eu pôr a fruta na boca. Só encostar só ela aqui, ó, não vai trazer os nutrientes que eu preciso. Então, precisa deixar no solo, o solo precisa absorver para poder ficar forte e produzir alimentos de novo. Bom, o extrativismo é a retirada de produtos da natureza, é outra atividade que também é feita no campo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui está acontecendo muito na Amazônia, no Pantanal. As pessoas precisam de madeira para vender. Elas vão lá e cortam. Vai lá no meio da floresta, onde ninguém passa, vai lá e corta aquele monte de madeira e deixa isso aqui um buraco. Esse lugar aqui, ó, a hora que chover, o que vai acontecer? A água vai bater aqui, vai escorrer, vai levar o nutriente todo embora. Aí essa parte aqui vai ficar seca, ó. Ela não vai produzir mais. E aí nós precisamos muito dessas árvores para nossa respiração, para o clima nosso ficar tranquilo, ficar mais ameno, não ficar tão quente, para a produção da chuva, para o ciclo da chuva. Então, vamos lá. Podemos retirar vegetais, madeira, frutas, plantas e flores, assim como os animais, através da caça e da pesca, além de minérios, tá? Não é só a madeira. Então, as pessoas vão lá, tem o palmito, que eles derrubam árvores para tirar o palmito, a madeira, frutinhas silvestres. Então, tem muita coisa. Se pescar muito no rio, tirar todo o peixe também. Isso aí tudo se chama extrativismo. E tem umas árvores aqui também que se tira a borracha, né? Então, vai lá e risca a árvore, aí desce aquele líquido branquinho, que lá eles colhem e levam. Então, também é chamado extrativismo, tá? Mesma coisa acontece com os minérios e com o petróleo. Vai lá no mar, coloca a plataforma lá e puxa todo o petróleo lá de dentro.
Uma hora vai acabar. E aí? Grandes áreas desmatadas por madeireiras, ó, comprometendo a reprodução da floresta, modificando o regime de chuvas, diminuindo o volume das águas dos rios, é o que a tia falou. A pesca em larga escala vem produzindo a extinção de várias espécies e quebrando a cadeia alimentar das diversas áreas. Então, assim, ó, tem peixinho que já nem existe mais no lugar, de tanto que pescou. Ah, tia, mas eu posso ir lá pescar e levar pegar 2, 3 para minha família, levar e comer? Pode. Só que tem gente que vai lá e pesca muito, não respeita a natureza, por exemplo, tem um período que não se pode pescar, porque é o período que as peixinhas estão botando os ovinhos para nascer mais peixe. Aí vai o pescador lá, passa a rede, pega peixe de todo quanto é tamanho, pega o grande, pega o pequeno, pega a fêmea, pega o macho, aí pega só o que ele vai vender, que é o grande, o resto ele joga fora. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que não vai ter mais peixe, né? Vai entrar em extinção vários peixinhos. Atividade mineradora. Altera a vegetação e contamina rios ao redor. Então, aqui, ó, tem minério de ferro, bauxita, são substâncias importantes que a indústria precisa para fabricar o ferro, para fabricar o alumínio e várias outras coisas que ele precisa. Então, eles vão lá com as máquinas e vão extraindo. E aí eles deixam assim, ó, isso aqui era essa parte aqui era assim, ó. Olha como é que eles destruíram. Olha o que eles deixaram. Fora que aqui tem muito produto químico, que aí depois vai para o rio, contamina o rio, não tem mais peixe, a água não serve nem para irrigar, não serve para tomar, não serve para nada. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Quanta escavação? Isso aqui tudo é extração de minério. Olha aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó, era isso aqui, ó. E agora? Olha como é que tá. Tá? Se vocês forem para Belo Horizonte, se a gente passa na Fernão Dias, bem na beira da mineradora. É muito triste o que a gente vê lá. Aqui, ó, essa imagem aqui é a de Brumadinho, que a gente viu esses tempos atrás, que a mineradora, porque essa água suja aqui está cheia de produto químico, tóxico, que faz mal para a natureza, que faz mal para o ser humano, que faz mal para os animais, tá? Mata tudo. Aí o que aconteceu? Eles foram fazendo fazendo a reserva lá, a represa lá e colocando esse material lá, esse material lá, esse material lá. É como se fosse o lixo que sobrou. Só que o que aconteceu? Estourou. Ele não aguentou. O buraco não aguentou. E aí aquela água, aquela lama toda contaminada desceu. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, esse aqui é parecido com o de Belo Horizonte, ó. Tá vendo? Eles vão extraindo, tirando pedaço. Depois, quando não tem mais, eles abandonam. Aí fica lá desse jeito. Aquele negócio morto, seco, que não serve para nada. Bom, crianças, e aí a tia fez a explicação da aula de hoje, vou estar postando daqui a pouquinho para vocês. Ficou faltando umas 2 páginas só, e aí a gente fecha a página 157, tá bom? Beijo, crianças!